Eu sou a professora Maria Alice e gostaria de apresentar algumas contribuições, limites e desafios do ensino de frações sob a perspectiva de medição com o uso do Lesson Study. Lesson Study é um processo japonês de construção colaborativa de aulas que atentam a alguma demanda escolar de dificuldades de aprendizagem de alunos ou da prática de seu ensino. Fração é um desses conteúdos matemáticos que, de um lado, alunos vêm apresentando problemas de compreensão e, de outro, professores se sentem limitados em ações de ensino deste conteúdo. Por esse motivo, ocorreram algumas formações de profissionais que ensinam matemática visando a compreensão e ao aprofundamento do conteúdo e de seu ensino. Nesse tema, realizamos 2 edições de Lesson Study com professores do ensino básico de diferentes escolas do Espírito Santo. Uma da Serra, com aplicação do planejamento de aulas com alunos do 6º ano do ensino fundamental. E outra no município de Anchieta, com professores de séries iniciais e de séries finais do ensino fundamental. A colaboração de professores com diferentes experiências e formações trouxe visões ampliadas do currículo e o desejo de uma sequência natural da matemática ao longo da escolaridade. Foi importante para os professores das séries finais conhecerem a construção do conceito de fração com alunos do 2º ano e, pelo reverso, os professores das séries iniciais conhecerem os impactos do que os professores fazem na continuidade dos estudos em séries finais. Mais do que isso, o planejamento conjunto de aulas que visavam a construção do conceito de fração com alunos do 2º ano trouxe ideias para professores das séries finais desenvolverem com seus alunos. Em meio às aulas sobre construção do conceito de fração, há momentos de escrita de equações e inequações a respeito das medidas das barras. Essa experiência introduziu a ideia de equações e inequações sem quaisquer rótulos. É possível, portanto, que alunos do 2º ano tenham naturalmente as primeiras noções sobre equações e inequações. É isso mesmo, equações e inequações das medidas das barras que estavam em estudo. Tudo isso no 2º ano. Essas 2 edições no Brasil foram inspiradas e conduzidas a partir da experiência que tive com o professor Arthur Powell, a partir do planejamento de aulas de frações em conjunto com professores estadunidenses de diferentes formações e atuando em diferentes anos escolares. As aulas planejadas foram ministradas com alunos estadunidenses do 2º ano e ministradas pelo professor Arthur Powell. Todas essas ações foram desenvolvidas com as barras de Cuisenaire por auxiliarem a construção de um entendimento que considera a medição de quantidades por uma comparação multiplicativa de pares de magnitudes. Veja, a medida de 2 barras brancas equivale a uma barra vermelha. A de 3 barras brancas equivale a uma barra verde clara, e assim sucessivamente. A motivação para as edições de Lesson Study e da busca de alternativas para o ensino de frações com o professor Arthur se originou de situações denunciadas por professores e investigadores da educação matemática, da psicologia cognitiva e da neurociência. Por exemplo, alunos, ao somarem frações com denominadores diferentes, adicionavam numeradores e denominadores sem considerarem as relações entre eles. Eles aplicavam propriedades dos números naturais às frações. Do mesmo modo, ao compararem frações com numeradores iguais, tendiam a dizer que 2/5 é menor do que 2/9 porque 9 é maior do que 5, ou seja, novamente desconsideram a relação entre numerador e denominador.
A relação entre numerador e denominador fica evidente ao trabalharmos com medidas. Veja, lendo sempre da barra da esquerda para a barra da direita, temos nas duas barras da esquerda uma relação de 2/5 e nas duas barras da direita temos uma relação de 2/9. O apelo visual nos diz que a barra vermelha representa uma parte maior da barra amarela do que da barra azul. Logo, 2/5 é fração maior do que 2/9. Mesmo assim, podemos comprovar essa relação pela equivalência das frações. Igualamos os comprimentos das barras amarelas e azuis, depois acrescentamos tantas barras vermelhas em ambas as relações quantos foram os acréscimos de barras amarelas e azuis em cada fileira. Vemos que o comprimento das barras vermelhas em relação às barras amarelas é maior do que o comprimento das barras vermelhas em relação às barras azuis. É muito comum alunos não compreenderem frações impróprias porque para eles a quantidade de partes tomadas deve ser sempre menor do que a quantidade total de partes. Então, as frações próprias são fáceis de serem entendidas porque a quantidade de partes tomadas é menor que o total de partes. Mas quando temos a necessidade de tomar mais partes tomadas do que o total de partes disponíveis, surge a dificuldade de entendimento. Não se tem noção de unidade. Com as barras de Cuisenaire, a passagem de frações próprias para impróprias é algo natural. Lendo a relação dos comprimentos das barras sempre da esquerda para a direita, temos no primeiro conjunto de barras da esquerda que uma barra branca é 1/8 da barra marrom. Depois, 2/8, 5/8, 8/8, 9/8 e 13/8, por exemplo. Observe também como é fácil perceber as relações de meias medidas com as barras de Cuisenaire. Então, quando o aluno vir a fração meio, ele precisará saber meio em relação a qual unidade. Com as medidas, é fácil perceber a diferença entre 5/7 e 7/5. Mas há algumas considerações a fazer para que tudo isso aconteça. A construção das aulas em um Lesson Study requer estudos e reuniões para apresentação e debates de ideias e construção de materiais que busquem atender os objetivos educacionais que se quer. É necessário investimento de tempo e apoio da administração, e isso requer reorganização do tempo. A equipe de Anchieta, a meu ver, foi protagonista ao reunir em nosso grupo pedagogos, gestores e professores de anos iniciais e finais. Esse fato torna a ação de ensino mais forte, porque todos estão envolvidos e comprometidos com os objetivos. A gestão pode conhecer as reais necessidades dos que ensinam, apoiando essas ações. Os professores e pedagogos ampliam a visão do currículo na prática, para além do que vem escrito. É necessário um investimento de muitas aulas para a construção dessas ideias com os alunos, e muitas vezes o ritmo imposto pelas escolas e o próprio currículo leva a aulas baseadas em memorização e ao uso indiscriminado de procedimentos em detrimento do desenvolvimento de conceitos associados aos procedimentos. As experiências também nos apontaram equívocos. Nos enganamos ao pensar que consumiríamos menos aulas para a construção do conceito de fração com alunos do 6º ano do que com alunos do 2º ano. O ritmo foi o mesmo.
Penso que, aos poucos, esse trabalho possa ganhar corpo nas escolas e cada vez mais ouvirmos coisas assim. Isso parece matemática. Coisas parecidas também ocorreram na Serra. Uma aluna disse: "Eu não gosto de matemática, mas disso aqui eu estou gostando." Lesson Study é uma ideia simples, mas um processo complexo. Em resumo, as contribuições do ensino de frações pela perspectiva de medição são evidentes, mas é necessário que o grupo de profissionais da educação repense a sintonia dos objetivos educacionais com o modo como o ensino vem sendo realizado. Isso tudo tem a ver com a cultura escolar. É claro que existem limites e desafios, mas essas duas edições brasileiras e a edição estadunidense nos deixam a mensagem de que é possível. Bem, era isso. Muito obrigada pela atenção.